Há uma luz, um caminho, uma solução para ti. Há esperança sim, há esperança sim, há esperança para ti. Olá e bem-vindo a mais um programa À Esperança. Hoje gostaria de falar consigo sobre a importância de cuidar do seu casamento, tendo em atenção uma área crucial na vida do casal, que é a comunicação. Mais concretamente, quero falar-lhe sobre o cuidado necessário com o uso das palavras. Todos sabemos que precisamos de ter cuidado com o uso das nossas palavras. Será que já paramos para pensar quantos problemas seriam evitados se tivéssemos mais cuidado com este pequeno membro do nosso corpo, que é a nossa língua? Quantas discussões se evitariam se existisse mais cuidado com as nossas palavras e a forma como as usamos? Recordo-me de uma vez, ao falar com uma senhora casada há muitos anos, ela partilhava comigo uma grande angústia dentro de si e dizia: nunca mais vou esquecer aquelas palavras do meu marido, pois elas magoaram-me tanto. Ele disse-me: tu não prestas para nada. Não sei onde é que estava a minha cabeça quando eu casei contigo. Esta mulher, a chorar, disse-me: eu desisti do meu casamento no dia em que ele me disse aquilo. E sabe uma coisa? Esta mulher não se divorciou por causa dos filhos, pois sabia que seria uma grande dor e mágoa na vida dos seus filhos. Mas ela desligou-se emocionalmente, interiormente da relação. A visão que antes tinha do homem pelo qual se apaixonou e casou, essa visão tinha acabado. Agora era a visão do homem bruto e insensível. E ainda por cima ter que viver na mesma casa e partilhar a mesma cama. Consegue imaginar o ambiente entre o casal? Tudo porque um homem irritado disse disparates e, pior, nunca teve a coragem de dizer: perdoa-me, estava chateado e disse o que não queria. O apóstolo Tiago, pastor da igreja em Jerusalém, ele dizia o seguinte: a língua é como um fogo, é um mundo de maldade. Sendo uma pequena parte do nosso corpo, pode contaminar a pessoa inteira e pode queimar a vida toda com o seu fogo infernal. Claramente, a Bíblia nos recorda do poder deste pequeno membro. Consegue criar um fogo, trazer maldade, tem a capacidade de contaminar uma pessoa inteira e pode queimar a vida toda. E usa inclusive a expressão um fogo infernal. Se refletirmos neste texto e nesta expressão e ao mesmo tempo analisarmos a vida de tantas famílias e casamentos, não será difícil, com certeza, ver e compreender esta realidade. Há casamentos e relações que, infelizmente, se tornaram num relacionamento infernal. E tudo normalmente começa com a falta de sabedoria no uso das palavras. Debaixo da irritação, diz-se o que não se queria dizer e depois vive-se como se nada tivesse acontecido, sem que haja uma atitude que diz: perdoa-me, não te queria ter magoado. Aquilo que eu disse não é aquilo que eu penso. Infelizmente, assim vão muitos casais nos dias de hoje, desligados emocionalmente. E sabe o que acontece quando estão desligados emocionalmente, magoados? Acabam por se desligar também fisicamente. E logo mais a cumplicidade, a ligação, a confiança que deveria existir entre o casal vai-se perdendo por completo. Consequentemente, logo vêm os pensamentos que dizem: o que é que estás a fazer casado? Ou por que razão deves estar com um marido assim? Ou por que razão deves estar com uma mulher assim? E tudo começou com a falta de sabedoria das palavras. Quantos divórcios começaram no dia em que o casal se magoou mutuamente com as palavras e não houve humildade de ambos para pedirem perdão e para mudarem de atitude. Paulo dizia à igreja em Éfeso que nenhuma palavra imprópria saia da vossa boca. Pelo contrário, que as vossas palavras sejam úteis, edificantes, para fazerem bem àqueles que vos ouvem.
E este é o segredo para nutrirmos bons relacionamentos, a começar no nosso casamento. Que as nossas palavras sejam úteis e edificantes, para fazerem bem aos que as ouvem. Repito, que as nossas palavras sejam úteis e edificantes, para fazerem bem aos que as ouvem. Isto deve nos levar ao exercício de aprendermos a perguntar a nós mesmos, antes de falar: será que o que eu vou dizer é útil? Vai construir? Vai edificar? Vai produzir algum bem? Este é um exercício que nos poderá poupar de muitos problemas. Podemos ainda perguntarmos-nos: estou eu irritado? Estou chateado? Se sim, é melhor esperar e falar mais tarde, quando nos sentirmos mais calmos. E se porventura não concorda com algo que lhe disseram, há que desenvolver a capacidade de discordar sem fazer sangue. O mundo tem mais cores do que a minha cor. E se eu quero ser ouvido, tenho de ter a capacidade de ouvir também e, no mínimo, avaliar aquilo que eu ouço. Se porventura num impulso você falou o que não devia, mesmo que já tenha sido há muito tempo, peça perdão. Uma atitude de humildade e sinceridade de quem é capaz de pedir desculpa e dizer: perdoa-me, sei que te magoei, não queria. Por vezes é o suficiente para sarar feridas e para restaurar relacionamentos. E onde havia frieza e tristeza, começa um processo de reconciliação e perdão. E aí, em vez de haver inferno e fogo, passa a haver paz e harmonia no lar. E que bom quando isso acontece. Vamos então ter este cuidado e aprender a controlar este pequeno membro do nosso corpo, que é a nossa língua, e usá-lo de forma sábia e sadia. Sim, usemos as nossas palavras não para matar, desanimar ou criticar de forma destrutiva, mas sim para levantar, para edificar, para construir e abençoar aqueles que nos ouvem, neste caso, o nosso cônjuge. Como dizia o apóstolo Paulo, que as nossas palavras sejam sempre úteis e edificantes. Que Deus abençoe a sua vida e o seu casamento é a minha oração. Obrigado pela sua companhia. Alma Luz.